Oi, aqui é a Mariana, do terceiro ano A, e junto com a Laís, nós vamos apresentar nossa aula reversa sobre dilatometria. Dilatação térmica. Todos os corpos existentes na natureza, sólidos, líquidos ou gasosos, quando em processo de aquecimento ou resfriamento, ficam sujeitos à dilatação ou contração térmica. E abaixo tem alguns materiais e seus coeficientes de dilatação. Tipos de dilatação: sólidos. Dilatação linear é a dilatação que se caracteriza pela variação do comprimento do corpo quando ele é aquecido. Para encontrar essa variação, basta utilizar a fórmula abaixo. L é igual a variação do comprimento. O A é o coeficiente de dilatação térmica linear, cuja unidade é graus Celsius elevado a menos 1. L0 é o comprimento inicial e o ΔT é a variação de temperatura. Dilatação superficial é semelhante à dilatação linear, porém, com o aumento de temperatura, o meio material não só aumentará de comprimento, como aumentará de largura. A fórmula também é semelhante com a de dilatação linear, então é fundamental saber diferenciar as duas fórmulas e prestar muita atenção no que o enunciado pede. Bem, ΔA é igual à variação da área da superfície. A0 é a área de superfície inicial. B se relaciona com o coeficiente de dilatação linear. E ΔT sempre vai ser a variação de temperatura do corpo. Ainda em tipos de dilatação volumétrica. Quando o corpo possui uma altura, comprimento e profundidade recebe uma temperatura elevada, faz com que as moléculas ou átomos que compõem esse corpo se agitem e acabam causando a dilatação daquele corpo específico, assim como na imagem abaixo. O primeiro cubo, que está marcado como V0, ou seja, é o volume inicial, quando recebe uma energia térmica, acaba aumentando sua altura, comprimento e profundidade. A fórmula para a dilatação volumétrica é semelhante às fórmulas anteriores, e assim como na fórmula de dilatação superficial, será necessário ter o valor da dilatação linear. A fórmula que deve ser usada é essa: ΔV é igual à variação do volume final. Y é o coeficiente de dilatação térmica volumétrica, cuja unidade é a mesma do coeficiente de dilatação linear e superficial. V0 é o volume inicial do corpo. E ΔT, mais uma vez, é a variação de temperatura do corpo. Tem outra maneira de calcular a variação do volume, com a diferença do volume final com o volume inicial, que é ΔV é igual a V menos V0. Mudando de sólidos agora para líquidos. O líquido, por não ter uma forma, não faria sentido calcular sua dilatação linear ou dilatação superficial, porque o líquido só vai adquirir a forma do recipiente em que ele for colocado. Então, calcula-se apenas a dilatação volumétrica, ou seja, tanto a dilatação volumétrica de sólidos como líquidos serão usados a mesma fórmula. E abaixo tem umas substâncias e seus coeficientes de dilatação volumétrica. Dilatação aparente do líquido ocorre quando o volume do líquido, em específico, transborda do recipiente ou frasco onde ele foi colocado quando aquecido e sem que o recipiente sofra com a dilatação juntamente do líquido. Mas caso ocorra do recipiente sofrer a dilatação do líquido, não irá transbordar. A imagem acima representa a dilatação aparente. E essas são as fórmulas. Tipos de dilatação anômala dos líquidos.
A maioria das substâncias reagem bem quando são aquecidas. Elas dilatam e quando são resfriadas elas contraem. Mas a água apresenta um comportamento anômalo. Quando se aquece a água de 0 e 4 graus Celsius, o líquido tende a diminuir e quando está diminuindo a temperatura até chegar a 4 graus Celsius, ela para e contrai e passa a dilatar, aumentando seu volume. Um exemplo muito comum é quando deixada a garrafa com água no congelador. Assim que chega na temperatura de 4 graus Celsius, o líquido passa a expandir, enquanto o recipiente passa a contrair, e assim levando a garrafa com água a estourar. Exercícios. Um incêndio ocorreu no lado direito de um dos andares intermediários de um edifício construído com estrutura metálica, como ilustrado na figura 1. Em consequência do incêndio, que ficou restrito do lado direito, o edifício sofreu uma deformação, como ilustra na figura 2. Com base em conhecimentos de termologia, explique por que o edifício entorna para a esquerda e não para a direita. Resposta. A dilatação térmica dos sólidos é um fenômeno importante em diversas aplicações de engenharia, como construções de pontes, prédios e estradas de ferro. Considere o caso dos trilhos de trem serem de aço, cujo coeficiente de dilatação é A igual a 11 vezes 10 a menos 6. Se a 10 graus Celsius o comprimento de um trilho é de 30 metros, de quanto aumentaria seu comprimento se a temperatura aumentasse para 40 graus Celsius? Resposta.